Bom, acho que vamos então dar sequência àquilo que nós já iniciamos com relação ao tema principal, que é da nossa vida de união com Deus. Falamos tanto já sobre Deus e a sua natureza, sobre os seus atributos, falamos também sobre a dimensão espiritual da nossa alma. Temos uma alma espiritual, portanto, dotada de inteligência e vontade e capacidade de amar, de ser amada, de amarmos e de sermos amados. E isso faz de nós imagem de Deus. Lembram-se? Deus tem inteligência, tem vontade, é um ser espiritual. É claro que a diferença entre a inteligência divina e a inteligência humana é abissal, sendo a dele eterna, infinita. Por exemplo, a mesma coisa vale para a vontade. E nós consideramos ultimamente a sabedoria divina, como ela se apresenta, a sabedoria criadora, ordenadora, legisladora e assim por diante. Foi o último tópico. Lembrei também o quanto esta maravilhosa realidade de união com Deus se apoia sobre, justamente acontece, sobretudo nesta dimensão espiritual do nosso ser. É na alma que se dá esta união. É claro que todo o nosso ser participa desta maravilha, mas o elemento fundamental da nossa natureza é a alma espiritual. E é claro que esta união, ela se apoia sobre justamente as faculdades espirituais. É natural que a nossa união com Deus esteja bem apoiada sobre a atividade da inteligência, a atividade da vontade. Com relação à inteligência, nós temos uma atitude, uma virtude bem especial que se chama fé. Necessária, a fé no seu sentido pleno, a fé como virtude teologal, a fé absolutamente necessária para esta condição de participação na vida divina, a fé. Isso se dá no âmbito da inteligência. Lembrando para nós, o que é esta fé dom sobrenatural? Virtude teologal, infusa, ou seja, virtude sobrenatural. Não é uma virtude adquirida pelo aprendizado e pelo exercício, pela prática. É uma virtude que Deus infunde diretamente, Ele mesmo, totalmente sobrenatural. Ele infunde em nossa alma, para que possamos dar total adesão da inteligência a todas e cada uma das verdades certamente reveladas por Deus e propostas a crer como tais pela Igreja Católica, pela Igreja fundada por Jesus. Quero muito falar sobre a Igreja hoje, a importância dela nesta questão da união com Deus. Aliás, nós já sabemos, eu quero relembrar algo importante. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a sua Igreja, não foi por nada. Ela tem uma missão muito importante, importantíssima. Com relação, por exemplo, à obra de redenção, está claro para nós que nosso Senhor instituiu a sua Igreja para que ela prolongasse ao longo da história, até o final dos tempos, a sua própria obra de redenção. Simples assim. Mas, voltando então ao que eu dizia sobre a virtude teologal da fé. Virtude sobrenatural, infusa por Deus na alma, para nos permitir o que é absolutamente necessário para a nossa comunhão com Deus e união com Deus. Dar total adesão à totalidade do depósito da fé. Não é uma coisa ou outra. Não é só aderir ou acolher aquilo que me agrada, mas a totalidade, o conjunto de todas as verdades reveladas, mesmo aquelas que eu ainda não conheço suficientemente. Sabendo que eu não preciso, para acolhê-las, de uma demonstração matemática, que já não seria uma ação de fé, mas uma constatação científica. Não é o caso. Então, de novo, é uma virtude sobrenatural que Deus coloca na nossa alma, ponto de partida para a nossa união com Deus e que nos permite acolher totalmente, incondicionalmente, a sua revelação, a sua palavra. Lembrando que a palavra de Deus é a expressão privilegiada do ser de Deus. Ora, se queremos união com Deus, então é muito importante acolher aquilo que seja a expressão do seu ser.
Como quereríamos acolher a Deus rejeitando a palavra dele que expressa de uma maneira única o seu próprio ser? Rejeitar a revelação conhecida, revelação de Deus conhecida, significa rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a palavra de Deus conhecida significa rejeitá-lo. De tal maneira a sua palavra expressa o seu ser, está unida ao seu ser, que, negando-a, eu nego o próprio Deus. Vejam a importância dessa virtude que nos permite, então, acolher de maneira generosa, porque total, irrevogável e incondicional, toda essa maravilha revelada por Deus. E convenhamos, se Deus revelou, é porque é necessário. Deus não brinca. Não brinca, entendem? Ele não simplesmente veio e disse as coisas por dizer, porque não tinha. Desculpem, pode parecer um pouco banal, um pouco vulgar. Ele não veio dizer as coisas porque não tinha mais nada para fazer. Se ele revelou o que revelou, é porque nós, enquanto humanidade, indivíduos, a humanidade temos absoluta necessidade desta luz e desta revelação. Lembrando mais uma vez que esta revelação mostra para nós, além de ser expressão privilegiada do ser de Deus, mostra para nós quais são as condições de comunhão com Deus, as condições de união com Deus. E por falar nisso, vamos então falar um pouco mais dessas condições, naquilo que diz respeito à vontade. Para a vontade temos uma outra virtude muito importante, uma outra virtude sobrenatural, que é a chamada virtude de caridade. O que é a virtude sobrenatural de caridade? É uma virtude sobrenatural, infusa na alma, que nos permite, em primeiríssimo lugar, cumprir aquilo que é o primeiríssimo mandamento, não só numa ordem numérica, mas em termos de importância. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a inteligência, com tudo aquilo que nós somos e temos. Ora, é um grande desafio. Amá-lo assim, de maneira constante, perfeita. Ora, sejamos bem sinceros. Da maneira como ele deve ser amado, está acima das nossas capacidades puramente naturais. O amor natural não é suficiente para poder amar a Deus assim, da maneira como ele deve ser amado e da forma que nos eleve à participação da vida divina. Não, o amor natural, mais uma vez, nada que seja natural, aliás, queridos fiéis, nenhuma potencialidade natural, nenhuma faculdade natural é capaz de nos elevar a esse plano superior que é divino. Portanto, sobrenatural, não nos esqueçamos desse princípio do bom senso, da filosofia. Para atingir um fim, devemos recorrer aos meios proporcionais a este fim. Se o fim é divino, se o fim é sobrenatural, os meios têm que ser também. Para atingir uma finalidade sobrenatural, ou seja, a nossa participação na vida divina, que está bem acima da nossa condição humana, natural, precisamos de meios absolutamente naturais. Por isso é que nós precisamos de virtudes sobrenaturais. Quais são as principais? Já comecei. Fé, caridade, mas tem esperança no meio. Vejam como nós conhecemos essa tríade. É o próprio apóstolo São Paulo que fala dela. Fé, esperança e caridade. São as virtudes sobrenaturais mais importantes. Depois delas temos as 4 virtudes cardeais. E depois todo um cortejo de virtudes. Me lembro de ter falado isso recentemente aqui. Um cortejo de virtudes morais, sobrenaturais, derivadas dessas 4 cardeais. São Tomás de Aquino elenca pelo menos umas 50 delas, das quais merecem destaque a humildade, a obediência, a castidade. E a mais aí, 40 e tantas. Tais virtudes, elas podem se apresentar como atitude de disposição em plano natural, mas para nos elevar, repito, a essa condição superior, precisamos da sua versão sobrenatural, da versão sobrenatural de cada uma dessas virtudes. Antes de seguir adiante, deixa eu só lembrar uma coisa importante, bem oportuna. Agora, há 2 tipos de virtude. Lembrando que virtude é uma disposição da alma para fazer o bem. Disposição para fazer o bem de maneira constante.
uma relativa facilidade. Bem? Existem dois tipos de virtude. As virtudes naturais ou adquiridas e as virtudes infusas ou sobrenaturais infusas. Deixa eu falar um pouquinho da primeira, relembrando algo que eu já citei numa das formações aqui, só para relembrar. O que é uma virtude natural adquirida? É aquilo que justamente eu adquiro, por exemplo, pelo estudo, pelo ensino, pela prática, pelo exercício. Lembrando, mais uma vez, já disse, mas não tem importância. Vale a pena repetir uma coisa como essa muitas vezes. Essa é a segunda só. Tá? Vejam a importância da educação parental, da educação familiar, da educação escolar, da educação acadêmica. Nós podemos e devemos já formar jovens para a virtude, pelo menos as virtudes naturais, que abrem caminho para as outras. Vejam só, a graça supõe a natureza. A natureza bem ordenada significa a natureza marcada por um cortejo, pontuada de virtudes naturais. É muito mais fácil depois acolher as ditas virtudes sobrenaturais depois de ter praticado bem e adquirido bem certas disposições em âmbito natural. Por exemplo, a honestidade, a humildade, a lealdade, a fidelidade e mesmo a pureza. Nós podemos já em âmbito natural aprender muito e praticar. É claro que, sejamos sinceros, até um certo nível, até um certo ponto. Porque afinal de contas, para a finalidade em questão, que é a nossa união com Deus, sem Deus, não vai dar. As virtudes puramente naturais não são suficientes. A razão disso e a experiência também. É por isso que, caros fiéis, não basta simplesmente a força do amor puramente natural. O que é uma realidade. Todos os seres humanos, todos, independentemente de sua condição cultural e mesmo da sua profissão religiosa ou não, todos os seres humanos, porque são seres racionais, porque temos uma alma espiritual, porque todos somos imagem de Deus, todos, independentemente da nossa condição, temos capacidade de amar, capacidade natural de amar, e podemos fazer muita coisa boa com isso. Muita generosidade pode ser feita, mas atenção, por mais que a nossa generosidade nesse âmbito seja notável, isso não é suficiente para nos elevar àquela condição que só uma realidade sobrenatural pode fazer. É aquilo que Paulo diz, quando ele fala da caridade sobrenatural. Reparem, quando Paulo apresenta aquilo que para nós é o hino da caridade, a exaltação da caridade, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, não me adianta de nada toda essa maravilha. Não me adianta de nada em termos de quê? Em termos da finalidade última. Eu posso fazer muita coisa boa aqui na Terra. Eu posso favorecer muitas pessoas, construir coisas boas, mas com relação à finalidade última, se faltar esse apoio, esse elemento sobrenatural, não me adianta de nada. Para a finalidade última, que é a minha salvação, não me adianta de nada. Inclusive, ele diz algo muito curioso, que faz pensar no meio desse discurso. Atenção, vou relembrar para vocês. Mesmo que eu entregue todos os meus bens, atenção, todos os meus bens em sustento dos pobres, se eu não tiver a caridade, isso não me adianta de nada. Vou retomar isso aqui. Ele está dizendo, uma pessoa que entrega tudo que tem, todos os seus bens materiais, entendam, para sustentar os pobres, se ele não tiver a caridade, mas isso já não é a caridade? Fazer o bem para o pobre de uma maneira tão generosa? Pode ser em âmbito natural. Nós até chamamos isso de uma maneira popular, cultural, de caridade, ou seja, todo bem, toda ação benfazeja, misericordiosa, em âmbito material que fazemos, chamamos isso imediatamente de caridade. Mas, dizemos assim, de uma maneira aproximada, porque é caridade mesmo. A caridade tem uma finalidade sobrenatural. Ela tem uma motivação sobrenatural. Em última instância, ela é uma virtude sobrenatural. Portanto, se vamos chamar o amor natural de caridade, que seja caridade natural. A caridade natural não é suficiente para nos elevar a esta condição superior.
Por mais que eu seja um homem riquíssimo, extremamente generoso, se eu não tiver essa virtude sobrenatural, vou fazer um bem enorme às pessoas. Posso realizar ações nobilíssimas que vão fazer um bem enorme e mudar a sociedade. Os pobres vão ficar felizes. Mas se eu não tiver aquele elemento sobrenatural que me eleve até a vida divina, isso não me adianta de nada para esta finalidade, que é mais importante. Vou fazer um bem enorme na terra. Mas sem o elemento sobrenatural, por mais que isso seja forte, poderoso, não é suficiente. Por mais que seja generoso para me levar à finalidade suprema e última, que é a união com Deus. É isso que Paulo diz, entendendo que ele fala aqui mesmo de virtudes sobrenaturais, mesmo que eu entregue tudo que eu tenho em sustento dos pobres. Se eu não tiver esse elemento sobrenatural de amor, isso não me adianta de nada para a finalidade última. Mas não é por isso, caros fiéis, que nós vamos então dizer que é de somenos importância, que é de pouca importância, o conjunto das virtudes naturais. Elas são fundamentais, elas preparam o terreno. Vou citar aqui um fato bem concreto. Conheço vários pais que têm se esforçado por educar seus filhos na fé. Os desafios são imensos nos tempos atuais, não é verdade, senhoras e senhores? E a gente vê o quanto que o caminho é facilitado com a educação nas virtudes naturais. Faz toda a diferença um aprendizado numa escola que favoreça isso. Faz toda a diferença uma formação familiar, parental, que leve em consideração isso. Vai ficar muito mais fácil depois o acolhimento da cereja do bolo, que é a dimensão sobrenatural. Porque a graça supõe a natureza, e uma natureza arrumada, bem ordenada. Essa é a ideia. Então, o que eu disse há um tempo atrás, sim, se você participa de algum projeto de organização, de fundação de um estabelecimento de ensino que tenha essa preocupação, com vistas justamente à finalidade última, que é levar os jovens a viver as virtudes naturais, indo além, vivendo as virtudes sobrenaturais. Então, eu digo, vocês têm todo o meu apoio. Como precisamos de escolas assim, de estabelecimentos de ensino assim, que se preocupem com isso também, e de maneira especial. E desde a mais tenra idade. Não é? Bom, fiz uma grande digressão. Vou voltar. Pois bem, quando eu falo de virtude sobrenatural da caridade, eu falo então dessa virtude que me permite amar segundo o primeiríssimo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Precisamos absolutamente da ajuda de Deus para que isso aconteça a contento. E, sobretudo, para que isso seja caminho para nós de elevação, de participação na vida divina e santificação e salvação. Ora, o que significa concretamente, caros fiéis, amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos falar de uma maneira bem prática, bem pragmática. Ora, diz o apóstolo João, numa de suas cartas, querem saber o que é amar a Deus? Amar a Deus. Acho que é o versículo 6 da segunda ou terceira carta, que é aquela que tem um capítulo. Amar a Deus é, 2 pontos, cumprir os seus mandamentos. Isso é amar a Deus, cumprir os seus mandamentos. Ou seja, o amor a Deus é mais do que uma questão de sensibilidade, sentimento, de emoções. O amor é, em primeiríssimo lugar, a essência dele, a base é a boa orientação da vontade. A vontade orientada para o bem, para o que é justo, nobre, correto, elevado. Isso é o amor. É o que diz Paulo. Fazendo eco aquilo que diz nosso Senhor. Não são os que dizem simplesmente da boca para fora, levados por um elan de emoção. Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem efetivamente a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a primeiríssima expressão do cumprimento da vontade de Deus, senão o cumprimento dos seus mandamentos? Os quais ele não veio abolir, nosso Senhor, mas ao contrário, levá-los ao seu pleno cumprimento. Lembra disso? Estamos falando aqui do decálogo, aquele mesmo apresentado por nosso Senhor, aquele homem jovem, não sei, rico, pelo menos ele era,
que perguntou: bom mestre, o que devo fazer para possuir em herança a vida eterna? E Jesus falou: você conhece os mandamentos, cumpra os mandamentos, mostrando também aí um elemento importante que condiciona o acesso à salvação. Amar a Deus é cumprir os mandamentos. Por exemplo, claro que depois há outras coisas, há outras expressões da vontade de Deus, mas pelo menos temos isso de universal e obrigatório e tão importante. E nós sabemos muito bem, caros fiéis, o quanto que o cumprimento dos mandamentos, já em primeiro lugar, absolutamente, necessariamente, com relação àquilo que é matéria grave, é necessário para o acolhimento da comunhão com Deus e a permanência nessa mesma comunhão. Porque se nós negamos o mandamento na prática, rejeitando, fazendo o contrário, naquilo que é matéria grave, deliberadamente, conscientemente, como se chama isso? O pecado mortal. O que faz o pecado mortal? Expulsa aquele princípio vital de união com Deus. Vejam como é realmente importante o cumprimento dos mandamentos. Ora, a virtude sobrenatural de caridade aí está para nos ajudar como nada mais a viver isso. Entendem? Mas eu preciso considerar agora a coisa por um outro prisma. Já temos esses elementos. Eu acho que eu fechei o conjunto de todos os princípios, vamos dizer assim, os elementos primeiros. Vamos lá então. Tudo começa, caros fiéis, com um desígnio universal de Deus, que coincide na prática com um desígnio universal de salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, embora haja aqueles que não queiram a salvação, na teoria ou na prática. Mas Deus quer que todos se salvem, embora nem todos se salvem. Na verdade, Deus quis que a humanidade, desde o princípio, fosse levada a essa condição superior. Deus criou a humanidade para que ela fosse levada a essa dimensão, a esse patamar de vida divina. A prova está na origem de tudo. O quanto que desde o início, desde os primeiros, o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, desde o início, Deus já dando a eles aquilo que é necessário para viverem esta vida divina na alma, a presença da vida divina na alma, já disse, Deus quer que a humanidade viva isso. Só que aconteceu um acidente, o pecado original, o primeiro pecado mortal de Adão, acarretou a perda da graça para ele e para toda a humanidade. Ou seja, estou resumindo bastante, só para lembrar que este fato original, real, realíssimo, retomado, por exemplo, pelo Novo Testamento, ele deve ser reparado, ele devia ser reparado pela vinda do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele veio, ele se encarnou, ele se fez homem, sem deixar de ser Deus, para consertar o estrago original. Eu vou chamar assim, de estrago original. Que perda! Perda imensa para toda a humanidade. Só queria lembrar, por exemplo, a perda já para o indivíduo Adão. Ora, do que ele foi dotado? Graça santificante, pelo menos 4 graças preternaturais. Imortalidade, impassibilidade, integridade e ciência infusa. O que é imortalidade? A graça de poder não morrer, não é a impossibilidade de morrer. É bem sutil isso na teologia. A graça de poder não morrer. Depois a graça de poder não sofrer. Depois integridade significa aquela harmonia maravilhosa entre parte superior da alma, parte inferior, entre homem e Deus, entre homem e mulher, entre semelhantes. O que significa ciência infusa? Ora, ele recebeu conhecimento também natural. Conhecimento que, por exemplo, hoje nós precisamos, trabalhar muito, suar muito para adquirir através do estudo, de muita transmissão de informação, de descobertas. Ora, Deus deu esse conhecimento natural e sobrenatural naquilo que era necessário a ele de maneira infusa, além da graça santificante, que é esse princípio de justiça e santidade, que marcou a origem da humanidade e que deveria marcar a humanidade até o final. Com o pecado original, com o primeiro pecado mortal dele, o pecado dele mortal. Por quê? Porque era algo grave. Deus falou de maneira grave, não faça.
Não faça, você está sabendo que não pode. Porque no momento que você fizer, não vai dar certo. Você vai morrer. Você vai conhecer a morte física e espiritual. Não faça. Ele então cometeu algo grave, gravíssimo, com plena consciência e deliberação. O que é isso? É a definição do pecado mortal. O primeiro, que no caso dele acarretou um dano muito maior, que foi além da sua pessoa. Tudo bem? E aí ele perdeu a graça santificante para ele e para nós, e perdeu toda aquela aquela bandeja de virtudes preternaturais. Diz o livro do Gênesis que por causa do advento do pecado, na história da humanidade, a morte entrou no mundo. Já era imortalidade. E o sofrimento também. Comerás o pão com o suor do teu rosto, e a mulher dará à luz com muito sofrimento. Ou seja, uma maneira de falar do advento do sofrimento na história da humanidade, causado pelo pecado original. Já era a impassibilidade. Aí onde reinava a integridade, aquela harmonia maravilhosa, a reta razão, dominando a sensibilidade, nada de paixão desordenada, lá vem a concupiscência. A concupiscência que ocupa o lugar da integridade. E onde reinava, por exemplo, na inteligência, a ciência infusa, pronto, veio a escuridão, ignorância, trevas. É isso que marca, enfim, a aventura humana desde o princípio. Essa condição, aliás, caros fiéis, de ignorância, de trevas, ela é tão séria que, de fato, Deus, ele entendeu que deveria enviar a sua luz para dissipar as trevas, na qual estávamos encerrados por causa do pecado, como consequência do pecado. As trevas da ignorância que se apresentam, as trevas da ignorância que se apresentam de várias maneiras, em várias épocas, em várias culturas diferentes, é uma herança do pecado original. Para nos livrar de tais trevas, nada melhor do que a luz de Deus, que nos lembra aquilo que nós já tínhamos recebido, por exemplo, marcado na nossa natureza como a lei natural, ou então diz aquilo que a gente nunca poderia saber por nós mesmos, os verdadeiros mistérios. Mistérios da fé são verdades às quais temos acesso unicamente pela intervenção divina. Porque por mais que nos esforçássemos, não poderíamos sozinhos conhecer tais mistérios somente com a luz natural da razão humana. Sim, bendita seja a revelação de Deus que faz toda a diferença. E essa revelação é divina e positiva, ela nos é dada e dada do alto. Não é como dizem alguns, vou dar nome aqui, os modernistas, uma elaboração do inconsciente coletivo, uma expressão dessa experiência íntima, social, não. A palavra de Deus, ela é dada, ela é revelada, ela é divinamente revelada. Não é uma elaboração humana. Não é uma elaboração humana. Como querem fazer que a gente creia. Porque assim, vejam, eu já com as minhas digressões. Se alguém faz a gente pensar que a palavra de Deus é uma elaboração humana, fica muito mais fácil mudá-la ao sabor da moda. Qualquer vento de doutrina é compatível com ela, porque afinal de contas, se é uma coisa humana, ela pode ser mudada como ser humano, enfim, ser humano. Mas se ela é divina, e portanto, a palavra de Deus revelada é imutável, como é imutável o ser de Deus, opa, não dá para tocar nisso não. É isso que incomoda tanto. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, porque sendo ela divina, expressão do ser de Deus, ela é imutável. Reparem, os mandamentos de Deus são revelação de Deus, portanto, eles também são imutáveis. Por mais que se pretenda, por sei lá que passe de mágica, mudar alguma coisa, em termos de sei lá que malabarismo cultural, científico, acadêmico, blá, 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 ou de uma câmara, sei lá, de representantes do povo, não tem como mudar nada daquilo que é a lei eterna. Não tem. Desculpa, não tem. Quando eu vejo, por exemplo, caros cheques, pessoas tentando fazer isso, eu olho com tanta... Claro, a gente fica indignado. Não é? Por exemplo, em certos países, certas leis absurdas, né? O pessoal se acha e começa a promulgar leis contra Deus. Você fala, não.
Dá uma indignação, na verdade, uma tristeza tão grande, mas ao mesmo tempo uma dosinha. Fala, ai, nossa, o pessoal está se achando demais. Que cegueira, que burrice, que ignorância. Porque se soubessem, nem perderiam tempo, dinheiro, blá, 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 para tentar fazer o que é possível fazer. Estão passando vergonha. E, na verdade, as gerações futuras, espero, mais esclarecidas pelo poder e pela luz de Deus, vão julgar essa geração e vão dizer, nossa, eles eram burros assim, e mais burros porque se achavam os tais. Querendo pretensamente mudar o que é imutável. Nossa, que dó. Que dó em termos, que também dá uma indignação muito grande, porque afinal de contas, muitas pessoas sofrem com isso, padecem com isso, não é verdade? Bom, tendo feito essa digressão, tá? O fato é que houve esse dano que precisava ser reparado, e ele foi. Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha tudo planejado e sabia exatamente, desde toda a eternidade, o que iria acontecer e o que ele iria fazer. E concretizou efetivamente, quando veio a plenitude dos tempos. O Pai, que nos ama tanto, enviou o seu Filho. Lembram dessa passagem? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou achamos aqui que o Filho de Deus veio simplesmente dar um passeio? Não. Ora, o fato do Filho de Deus ter se encarnado e ter vivido esse abaixamento e ter vivido outros abaixamentos mostra que há algo seríssimo, gravíssimo por trás desta dinâmica. Deus escolheu, na sua sabedoria eterna, restaurar o estrago através dessa medida. E nosso Senhor Jesus Cristo, já vou concluir, como é que ele age na sua obra de redenção? Eu acho que ainda tem como se fala? Tem revisão aqui, eu acho que eu já falei um pouco ali. Na verdade, o que eu estou fazendo é colocar num todo sistemático certos fatos apresentados em tantos sermões. É importante ter a perspectiva agora numa apresentação mais sistemática. Como é que nosso Senhor ele age para nos salvar? Através de 3 iniciativas, 3 ministérios. Primeiro, o ministério profético ou doutrinal, mesma coisa. O ministério pastoral, assim, semana passada eu falei, o real, porque ele é rei. E o ministério sacerdotal. Eu vou começar pelo último, porque normalmente a gente coloca o enfoque no ápice, que é a morte dele na cruz. E de fato, isso é fundamental. Porque afinal de contas, vamos raciocinar, vamos voltar. O que é o pecado? O pecado, individualmente falando, seja ele qual for, seja qual for a modalidade e o seu conjunto, é negação de Deus. Negação de Deus. É ofensa feita a Deus. Ofensa de proporção infinita, porque, lembram, se a ofensa é diretamente proporcional à grandeza da pessoa ofendida, temos um problema, porque não é uma ofensa qualquer. Se a ofensa é diretamente proporcional à grandeza da pessoa ofendida, lembro para vocês, uma coisa é me ofender, outra coisa é ofender Dom João, outra coisa é ofender um Papa. São proporções diferentes. Agora, uma coisa é infinitamente maior é ofender a Deus, que está infinitamente acima de todos nós. Não tem ofensa que chegue aos pés dessa. Ora, essa ofensa, esta negação acarreta uma dívida. Eu vou simplificar. Há uma dívida a ser salda, um resgate a ser pago. E nosso Senhor fala disso. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então tem um resgate a ser feito. Tem um preço a ser pago, de alto valor, porque o sangue dele tem valor infinito. Olha o que significa isso. Pagar o preço. Um preço elevadíssimo que nenhum ser humano pode pagar. Por quê? Porque ele é infinito, é de proporção infinita. Nem um ser humano e nem a totalidade da humanidade. Porque por mais que sejamos bilhões e trilhões, sei lá o quê, desde o começo até o final dos tempos, ainda assim estamos falando de uma realidade limitada. A humanidade, por mais que sejamos bilhões, é uma realidade limitada. Não pode pagar o preço a humanidade. Como é que faz então? Porque ela tem que pagar. Não foi Deus que ofendeu a si mesmo. É impossível que Deus negue-se a si mesmo. Nós ofendemos, nós temos que pagar. Então, mais uma vez, eu lembro para nós a genialidade do amor de Deus.
O Filho de Deus, sendo Deus, se fez homem, 100% homem, de verdade homem, sendo 100% Deus. Homem e Deus ao mesmo tempo, morre na cruz, derrama o seu sangue, paga o preço em nosso lugar, porque Ele é homem. Ele assumiu sobre si as nossas culpas, diz o profeta Isaías. Pagou no nosso lugar, fazendo-se um de nós. E paga o preço todo porque Ele é Deus. Genial! Genial! Como Deus paga o preço todo e paga no nosso lugar. É isso a ideia. Essa é a ação sacerdotal de nosso Senhor. Sacerdote é o sacrificador. O sacerdote é um sacrificador. Ele oferece sacrifício. O padre aqui oferece, em nome de Jesus, como instrumento de Jesus, o sacrifício eucarístico. O sacrifício eucarístico que é sacrifício dele. A cada missa, o sacrifício de nosso Senhor se faz realmente presente. De maneira real, incruenta, é verdade, mas real. E quando eu apresento esse sacrifício, sou sim sacerdote por participação, pelo poder sacramental da ordem. Sou sacerdote porque ofereço um sacrifício. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Porque esse sacrifício perfeito e único é dele, e ele que oferece. Ele é o sumo pontífice. Não é? Esse é o ministério sacerdotal. E do seu lado aberto na cruz, derivam a igreja e os sacramentos. Sim, a vida sacramental faz parte do ministério sacerdotal. Só que agora, vamos falar dos outros. Tudo isso começa com o ministério profético ou doutrinal. O que significa ministério profético? Agir como profeta? Quem é o profeta? Alguém que é devidamente escolhido, enviado por Deus, certamente, preparado por Deus, para dizer o que Deus quer que ele diga, e nada mais, nada menos. Da maneira como Deus quer, quando Deus quer. Ninguém fez isso de maneira mais perfeita e plena do que nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado assim, a justo título, de profeta por excelência. Aliás, toda a profecia do Antigo Testamento recebe dele, do verbo eterno, da sabedoria eterna, a força para profetizar. Ora, então, esse ministério profético que é ensino, porque afinal de contas ele veio trazer a plenitude da revelação, e nós não devemos esperar mais ninguém, tudo se encerra com ele. Não tem nenhum outro que venha acrescentar nada. Não tem Mohammed, não tem Maomé, não tem ninguém que venha acrescentar nada. Aquilo que nosso Senhor disse, acabou. Entende? São Paulo é muito claro nisso. Deus é muito claro nisso. A plenitude da revelação nós a tivemos e temos com ele. Portanto, profeta por excelência, e nos ensinando a verdade assim toda inteira, também junto ali com o Espírito Santo pegará do que é meu e vai transmitir a vocês, e vai introduzir vocês na verdade toda inteira. Ele dá isso à sua igreja, aos apóstolos que são base da sua igreja. Aí tem o ministério pastoral. O que é o ministério pastoral? O pastor é aquele que governa, que legisla, e que diz, é por aqui. São essas as leis, as normas. Eu dizia no domingo passado, contrariamente ao que ensinava Lutero, o Concílio de Trento disse, nosso Senhor Jesus Cristo não é somente nosso Salvador, Ele é o único, mas é também nosso legislador. Portanto, toda lei promulgada por Ele, e toda lei promulgada em seu nome, com sua autoridade na igreja dele, liga as nossas consciências e devemos cumpri-las. As leis de Deus e as leis da igreja. Eis os 3 ministérios, caros fiéis, através dos quais nosso Senhor nos salva. Esse é o conjunto da obra da salvação. A quem ele confiou estes 3 ministérios? Àquela que foi instituída para continuar a sua obra de redenção, a sua igreja, a única dele, a única esposa dele, o único corpo místico dele, do qual ele é a cabeça. Essa igreja que é instituição divina, que é divina por instituição e estrutura, porque se ela tem por cabeça o próprio Filho de Deus, na sua estrutura tem Deus, é estrutura divina, por mais que o elemento humano esteja associado aí, para ser elevado inclusive. A essa igreja, empolgando tanto que a faixa... A essa igreja, nosso Senhor, então, confiou esse tríplice ministério de ensinar a verdade toda inteira, infalivelmente,
até o final dos tempos, através do magistério, com assistência do Espírito Santo, apresentando para nós, interpretando corretamente tudo aquilo que nos vem como revelação pelas Escrituras e pela tradição oral apostólica. Nosso Senhor exerce ainda, através do ministério da sua igreja, esta ação de pastoreio, através da autoridade dos seus ministros. Como eu disse, pelo poder das chaves. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou constituir a minha igreja, e as portas do inferno nunca vão prevalecer. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Isso se aplica especificamente com relação a leis, normas, sanções. O que você ligar vai ser ligado, o que desligar vai ser desligado. Isso é bem claro. E ele confia também à sua igreja o ministério sacerdotal de santificação. Em primeiro lugar, como porta de entrada o batismo, mas como fonte e ápice da vida sacramental, apostólica, da vida eclesial, a Santíssima Eucaristia. Ele confia à sua igreja. Nos lembra o Papa Bento XVI? Para reconhecer a Igreja de Cristo, temos que ver, por exemplo, se há sucessão apostólica e se há Eucaristia. São critérios bem simples de se verificar. Se você tem uma comunidade de aspecto cristão que não tem a sucessão apostólica, já é uma outra iniciativa à parte. Se você tem uma comunidade de matiz cristão que não tem Eucaristia, já não é a Igreja de Cristo, é uma outra iniciativa. Entende o que eu quero dizer? Ora, tendo confiado assim a sua igreja, esse tríplice ministério, e sendo a igreja corpo místico dele, é claro que a adesão a esta única igreja dele é necessária, é importantíssima para a nossa comunhão com ele. Eu pretendo desenvolver mais isso na próxima, fica aqui um grande suspense, mas eu vou dizer uma coisa só. Se você quiser comunhão com ele, tem que ter comunhão com aquilo que ele está perfeitamente para sempre unido ou unida a ele. Como é que você quer união com Jesus, rejeitando o seu corpo místico? Alguém, digamos, diz assim: não, eu rejeito essa igreja. Se disser a igreja católica, está rejeitando a igreja dele. Só que essa igreja dele tem por cabeça ele mesmo. Ora, o que acontece? É lógico, se você rejeitar o corpo, que está unido inseparavelmente à cabeça, joga fora o corpo para ver o que acontece. Você joga a cabeça junto. Tem gente que não está entendendo isso. Não, eu aceito Jesus, mas a igreja deixa para lá. Lamento, que ilusão, que bobagem. Rejeitando a igreja, você rejeita a cabeça dela. Simples assim. E esse erro crasso, esse erro primário, muita gente faz sem se dar conta do que está fazendo. Mas, ô seu Maurício, convenhamos, quanto os pecados e quanto os adultos, blá, blá, blá. Eu sei. Você acha que eu não sei? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja também é este local em que pessoas são recolhidas, regeneradas, resgatadas, santificadas. Faz parte da missão da igreja acolher no seu seio essas pessoas que devem ser resgatadas por nosso Senhor Jesus Cristo através do ministério dela. Ué, onde é que está o problema? E vou lembrar uma coisa para vocês. Os nossos pecados, por mais que sejam escabrosos, merecem, claro, reprovação absoluta, certo? Mas não diminui em nada a santidade da cabeça desse corpo. Onde já se viu o meu pecado diminuir quem que seja da santidade de Jesus? Por mais escabroso que seja o meu pecado, nada disso diminui em nada a santidade da cabeça do corpo, da qual a igreja traz toda a sua santidade. E quando eu penso, por exemplo, nessa santidade já plena nos seus membros que estão no céu, Nossa Senhora, por exemplo, toda santa, e tantos santos ali, todos que estão no céu, e a doutrina dela, a doutrina autêntica, santa, imaculada, correta, por mais que ainda hoje há pessoas que tentem traficá-la. Sua doutrina é santa, seus sacramentos são santos por causa do autor deles. Entendeu? Então é isso. Sim, a igreja ela é importantíssima, necessária. Quer ter comunhão com Jesus?
Isso não se dá fora da comunhão da igreja com a igreja dele. Na próxima vez, então, gostaria de desenvolver a importância desses 3 ministérios na igreja para a nossa salvação. Obrigado, pessoal, pela atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.